Como é que... Hoje um dia frio, pelo menos aqui em Curitiba, né? Ainda está frio. Bastante, né? Em torno de 10 graus, 11 graus mais ou menos. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. E diga-se de passagem, irmãos, amanhã é dia 23 de setembro, aniversário meu, de casamento meu e da pastora. Vamos fazer 26 anos, irmãos. 26 anos, entendeu? Né? Que ela tem o privilégio de aguentar o pastor aqui, graças a Deus, né? E eu vice-versa, glória a Deus. Tá? Olha só, gente, a Bíblia fala assim que assim como ferro afia o ferro, assim, né? O seu irmão afia o seu irmão. Faz 26 anos, irmão, que nós ficamos desafiando. Acho que a gente está bem afiado já, Estamos né? aqui, né, quase cortando tudo já. Né? Isso é muito sério. Vamos lá, então? Como é que vocês estão aí? Vamos lá. Atos capítulo 13, eu gostaria de convidar você para você abrir a palavra do Senhor. Atos 13. Vamos lá, então. São, acho que 50 versículos. 52 versículos. Mas é bem sucinta a história, né? Inicia aqui as viagens missionárias. Então a gente vai ver agora Paulo, Barnabé, né? Indo para Chipre, para Antioquia, para vários lugares. E é um tempo muito especial também, onde a gente vê a obra do Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, ok? Então, acompanhe conosco aí e a gente vai pontuando para vocês. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Aqui tem, no mínimo, dois assuntos muito relevantes e importantes. O primeiro, né, a gente sempre posiciona, né, o local, né, é na igreja de Antioquia. Então, estavam lá em Antioquia, na igreja. Tá? Diz o que havia lá na igreja. Havia profetas, havia mestres. Então, há sempre preocupação em estar trazendo uma palavra de revelação de Deus, uma palavra, né, de ensino, né, por isso os mestres. Fala das pessoas que estavam lá: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo, né, aqui, né, ainda, né, conhecido como Saulo, mas já era Paulo. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam. Então observe que eles tinham uma função, que era adorar o Senhor na igreja, jejuar, né? Eles estavam ali adorando o Senhor. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo veio e se manifesta no meio deles, né? E enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam. Isso. Né? E o que o Espírito Santo fez? Né? Ele declara: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então aqui que a gente vê o que? O chamado, eles sendo separados oficialmente, né, pelo Espírito Santo. Tá? E aí declara o verso 3, assim, depois de jejuar, orar, colocar as mãos sobre ele. Foi o curso teológico, né, irmãos? Foi né, o curso teológico, foi a escola que eles fizeram. Né? Colocaram as mãos e enviaram no poder do Espírito Exatamente. Santo. Tá? Vamos lá. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa, escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor.
Ok? Então aqui a gente vê, né? É como eu encerrei a minha fala, o Espírito Santo enviando eles. Isso. Eles vão para Chipre, visitam várias cidades, né, ou ilhas circunvizinhas. Eles estão proclamando a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Isso. Cita o fato de João Marcos, Estar né? junto. Estar junto como auxiliar, tá? Vocês vão ver que João Marcos estava como um discípulo aqui de Paulo e Barnabé, e mais tarde tem toda uma história envolvendo João Marcos, ok? Eu falei que eles viajam ali pelas ilhas circunvizinhas, tá? E nisso eles encontram, né, um homem chamado, né, Bar Jesus. na verdade o nome dele era Elimas Bar Jesus, Bar Jesus. porque a expressão bar significa, né, no grego, filho, então filho de Jesus. Isso. E Jesus era o nome literalmente do pai dele, não tem nada a ver com Jesus da cruz. Então é que nem Porque Bartimeu, filho de Timeu. Esse bar, né, que significa a questão de ser filho, né? Isso, então o nome dele na verdade é Elimas, né? Ele era considerado um mágico, um ocultista, né? Alguém que mexia com magias, tá? Ele era o quê? Ele era uma espécie de funcionário, de assessor, tá? Deste homem importante, que na verdade Sérgio Paulo, né? procônsul, que era um governador, era um governador daquela região, tá? A Bíblia fala que é um homem culto e que se interessa pelo que estava ouvindo falar acerca de Jesus, então ele manda chamar Tinha interesse na palavra de Deus, né? Barnabé e Saulo para poder entender mais, tá? Este mágico, né, esse Elimas, ele se intenta contra, ele se levanta contra, né, para desviar a fé do procônsul, então fazendo um desserviço aqui, e aqui entra Paulo, né, irmãos? Irmãos, porque Paulo chega no versos 10 e já vai na lata, na bucha e com os pés todos em cima dele. Interessante que ele diz que ele, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Quer dizer, ele exortou Elimas ali, mas cheio do Espírito Santo. Olha que autoridade. E interessante que ele não fala nem com Elimas, ele já fala direto com o diabo, ele fala assim, filho do diabo, né? Inimigo de tudo que é justo, né? Você está cheio de toda espécie de engano e maldade, né? Já inclusive dá o decreto ali, a sentença, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor, né? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, né? E você ficará cego, queridos, imediatamente aquele homem fica cego, cai, né, aos olhos dele ali uma névoa, né, ou seja, escurece, tá? O procônsul, vendo tudo aquilo, né, imagina, ele já estava interessado, achando interessante, vendo tudo aquilo, inclusive o mágico, né, o ocultista da época, perecendo, ele falou, opa, é isso mesmo que me chamou a atenção, né? Então aqui ele agora, então, aí sim que ele quer realmente ouvir mais daquilo que estava sendo pregado. Então o procônsul, versos 12, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Exatamente, né? E aqui então Barnabé e Paulo continuam a pregar agora em Antioquia da Psídia. Vamos lá. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações de Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias eu não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus,
Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no no madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuide para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. Pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo lhe estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então a gente vê o que? O Espírito Santo agora levando estes homens, né? Nós vimos isso no versos 3, a pastora falou, saindo de Pafos, né? Então Paulo e seus companheiros navegaram para a Pérgia, na Panfilha. João Marcos os deixa, né? Volta para Jerusalém, e eles prosseguem até a Antioquia da Psídia. E ali, queridos, no sábado, entraram na sinagoga e começaram a ensinar. E o que eles começam a ensinar? O versos 15, assim, depois da leitura da lei dos profetas, né? O chefe da sinagoga lhe mandaram dizer, né? Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Isso. Observe que quem falou isso, irmãos, foi o chefe da sinagoga. Eles estavam na sinagoga judeus. É como se ele leu as escrituras e fosse: alguém tem uma mensagem de Deus? Alguém tem uma interpretação? De encorajamento? Era tudo que Paulo precisava para começar a falar. De uma oportunidade como essa para começar a falar. E aqui a Bíblia fala que ele começa a discorrer, irmãos, desde lá, né? Fala só: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Ou seja, desde lá do início, né, do verso 17, falando quando Deus escolhe o povo no Egito, e vem falando, e fala sobre Canaã, e fala sobre os juízes, e fala sobre Saul, Benjamim, fala sobre o rei Davi, e ele vem discorrendo, irmãos, todas as escrituras, né? Sobre João. Versos 24, ele fala assim: antes da vinda de Jesus, João pregou no batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Então ele fala de João, fala de Jesus. É um plano da salvação inteirinho. Gente, não imagina, dentro da sinagoga dos judeus, que não aceitavam Jesus. Então eles começam agora a pregar a salvação em Cristo Jesus, tá?
fala de Abraão, fala dos gentios. E interessante agora aqui no versos 39, porque ele diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Aqui ele atinge diretamente, né, os judeus e a pregação dos judeus, e fala assim, ó, é por meio de Jesus. Jesus é o caminho. Então ele começa, isso, detalhe, irmãos, ele está dentro da sinagoga. Foi dado a oportunidade de falar, e ele está então pregando, escorrendo. O versos 40, né, ele fala assim, ó, cuide para que não aconteça o que disseram os profetas, tá? Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se vocês fossem contados. E agora, olha só que interessante isso. Diz assim que Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, tá? O povo convidou, ouvindo tudo aquilo, convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, que era o dia onde eles se reuniam, né? Que era o dia onde eles guardavam e reuniam para ouvir Deus, para falar com Deus, para orar, tá? No sábado seguinte, que o povo chamou eles, né? Quase toda a cidade, irmãos, pensa aquela semana, que alvoroço, que burburinho. O evangelho tomou uma proporção, o Espírito Santo fez algo tão tremendo. Todos aguardando que chegasse o próximo sábado para que pudesse... A mensagem de um culto. Uma semana depois... Estava ecoando. Em toda a cidade. Daí agora a gente vê o quê? Né? No sábado seguinte, toda a cidade se reuniu para 44, ouvir isso. a palavra do Senhor, queridos. Isso foi demais. Né? Agora imagina os judeus, né? Como se arrependeram de ter dado a palavra, né? De ter aberto a palavra. O verso 45 fala assim, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo, se tentando contradizer, dizer, não é isso, enfim. Aí não tinha mais jeito, irmãos. Aí o Espírito Santo já tinha tomado conta e a palavra já estava sendo, né? Ia dizer que Paulo e Barnabé, eles respondiam corajosamente, com mais autoridade, poder, né? Ele dizia assim, é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez, a vocês quem? Judeus. Né? Uma vez que rejeitam e não julgam dignos da vida eterna, agora nós vamos para os gentios. Então, se vocês não querem, então nós vamos pregar para quem quer. Daqui deste momento, irmãos, você vê que eles começam a pregar aos gentios, né? São direcionados a isso. Em nenhum momento há intimidação sobre o que estava acontecendo, né? Muito pelo contrário, a resposta deles é pregar corajosamente. E observe que ele dá uma palavra de Deus, porque o verso 47 fala, pois assim o Senhor ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios. Vocês quem? Vocês judeus. Vocês são meu povo escolhido para ser luz para os gentios, tá? Para que você leve salvação até os confins da terra. Então, queridos, Deus não rejeita Israel, ao contrário, ele pega Israel, né, e faz luz para os gentios, só que eles que não entenderam, né? Então Deus tem que levantar ali o apóstolo, né, para pregar aos gentios, né? E por isso hoje nós somos salvos, graças a Deus. Tá? Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região e assim, irmãos, o evangelho era crescendo. Encerra no 52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A gente vai ver que o Espírito Santo está diariamente, constantemente, em todas as ações guiando o povo de Deus, né? Por isso, queridos, como o pastor Marcos falou hoje de manhã às 7 da manhã, né? Que nós falamos no domingo. Ele falou assim, o pastor Alex falou, né? Seja pandêmico no que se diz respeito ao Espírito Santo, ou seja, né? Seja tão cheio do Espírito Santo e você possa contaminar as pessoas, isso nas pessoas, né? Do Espírito Santo. E assim comece pela sua casa, né? Aqui foi por uma cidade. Comece pela sua casa, os que estão ao seu redor. Depois, quem sabe, os seus vizinhos. E por aí vai se espalhando isso. Mas olha o poder da palavra e do Espírito Santo. Irmãos, uma mensagem ungida de Deus, uma ação, né, que você faça, né, vamos compartilhar de uma live dessa. É suficiente para ganhar você e sua casa. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, todo o teu bairro, toda a tua cidade, toda a tua nação, se você estiver cheio do Espírito Santo. Exatamente, né? É isso aí, né? Vamos dar aqui o nosso